Recentemente fiz um vídeo com o balanço dos meus primeiros 6 meses de investimento no que toca a contas, mas a verdade é que estes 6 meses nem tudo foram florzinhas. Portanto, vamos falar sobre os meus erros na bolsa? Olá a todos, bem-vindos ao canal Milionário em 10 anos. O meu nome é Lina e hoje quero confessar os 10 erros de principiante que eu cometi na bolsa. Algumas destas lições vão ser subjetivas porque eu considero ser erros, mas se calhar alguém pratica e é feliz assim. Outros são erros que eu cometi deliberadamente. São erros que eu cometi em nome de experiência e em nome do canal da Milionária em 10 anos. O primeiro erro, ou a primeira lição, eu considero ser até bastante inocente, mas na verdade não ia de acordo com aquilo que é o meu objetivo. Eu comecei com ações que pagam dividendos. E nada contra ações que pagam dividendos, são empresas excelentes, eu adorava ter essas empresas na minha carteira, mas na verdade eu, tendo em conta que tenho o objetivo de angariar 1 milhão em 10 anos, tendo em conta que o meu primeiro depósito na conta foi de 600 euros, começar com ações de dividendos se calhar é um método demasiado lento, porque eu pago imposto sobre os dividendos que recebo e, portanto, não estou a pôr em prática a rentabilização do juro composto ao máximo. A estratégia de dividendos é perfeita para quem quer ter um cash flow mensal, receber dinheiro mensalmente, talvez para viver dos dividendos, mas para quem tem uma conta muito pequenina, que era o meu caso, com 600 euros, não se recebe quase nada e, portanto, eu precisava, se calhar, de um crescimento mais agressivo ou, pelo menos, investindo em ETFs acumulativos, pôr o juro composto a trabalhar a sério. Porque aquele dinheiro que eu recebia dos dividendos eu reinvestia na mesma, não levantava essa quantia do broker e, portanto, se calhar não faz sentido estar a pagar logo os impostos, tendo em conta os benefícios fiscais, pelo menos para Portugal, dos ETFs acumulativos. A lição número 2, e esta também bastante inocente, que costuma acontecer muito aos principiantes e não só, eu entrava na corretora a toda a hora. Eu tinha que ir à aplicação de 5 em 5 minutos. E acredito que isso aconteça a muita gente que até, inclusive, tem experiência na bolsa. A verdade é que isso muitas das vezes pode fazer com que nós tomemos algumas decisões por impulso. E, portanto, não é bom. Especialmente quando nós ainda estamos a começar e não temos ainda essa prática de aguentar, de ver números a vermelho, de ver ações a cair. E, portanto, isso pode causar algumas vendas espontâneas, o que não é nada recomendado. Claro que é sempre giro ir monitorizando e ir vendo como é que estão-se a comportar os nossos investimentos, mas eu acho que gastarmos todo o nosso tempo, todo o nosso dia-a-dia em confirmar como é que está a bolsa, se calhar não é a melhor prática. Se calhar, se considerar o número de horas que passei a olhar para a corretora e considerar que nestas horas poderia estar a fazer outra coisa qualquer para ganhar dinheiro, assim acho que a rentabilidade dos investimentos não é assim tão elevada quanto isso. Porque gastava tempo na corretora e não tempo a rentabilizar e a ganhar dinheiro. Lição número 3, e essa já não é assim tão inocente a meu ver, é não ter posição de cash. A verdade é que o meu portfólio mudou muito entre janeiro e fevereiro e no final de fevereiro eu tive uma correção significativa no meu portfólio. Não tendo posição de cash, eu não conseguia reforçar as minhas posições e assim aproveitar os saldos. Eu pessoalmente não sou apologista de ter uma grande posição de cash de 30% a 40%, porque eu acho que é dinheiro que está parado e é dinheiro que não está a render. Contudo, estar mesmo a zeros e não estar preparado para uma eventual oportunidade também não é para mim daquilo que eu pude ver nos finais de fevereiro e inícios de março. Eu perdi a Palantir a $19. Lição número 4, e esta para mim é grave, comprar empresas sem estudar bem os relatórios. Eu seguia muito a máxima à la Warren Buffett, que bastava comprar empresas que nós conhecemos e que usamos no nosso dia-a-dia. Portanto, por exemplo, eu comprei a Microsoft, que conhecia, tudo bem, mas sem olhar para as contas da Microsoft de todo.
por acaso correu bem, mas eu acho que se calhar acreditar só na empresa não é suficiente. Também é importante nós conseguirmos analisar os relatórios, ver como é que estão as contas da empresa e como é que está a correr esse negócio. Não vamos me esmiuçar mais, eu tenho vergonha, não volta a acontecer. Lição número 5, que muita gente considera ser grave, mas eu não sou uma dessas pessoas e acho que há muita gente como eu. Partilhem comigo nos comentários se vocês também já fizeram isso e aproveitem, deixem like, subscrevam o canal, vocês sabem. Obrigada. Ora bem, então é não seguir a estrutura e a alocação do portfólio. E era por puro desconhecimento. Eu não fazia ideia como é que as pessoas que diziam, ora bem, eu quero ter 5% da Apple no máximo, eu quero ter 10% no IT, eu quero ter 15% no setor da saúde. Como é que vocês fazem isso? Eu não sei quanto é que eu quero do quê. Claro que eu depois percebi que tem tudo a ver com diversificação, com a gestão de risco, etc. Mas no início foi muito difícil para mim definir o que é que era a estrutura do portfólio pretendida. Eu conheço melhor o setor da informática, tudo o que tem a ver com IT e, portanto, era o setor onde eu sentia mais confortável em investir. Portanto, toda esta questão da alocação era difícil para mim. Eu não conseguia dizer que eu quero ter 10% no setor financeiro, porque eu não sei avaliar tão bem o setor financeiro e o negócio ligado a esse setor. A não ser que tenha uma forte componente da informática, claro. Portanto, eu no início simplesmente incluía empresas no meu portfólio que passei a analisar, passei a estudar, mas não seguia uma alocação específica. Não dizia, ok, eu tenho demasiado IT agora, portanto tenho que comprar banca der por onde der. Erro número 6, que agora vai ser um combo e vai casar com o 7, é fazer muitas movimentações. A verdade é que eu tenho a filosofia de investidor a longo prazo, mas fiz muito mais swing trades do que queria. Eu não passo o dia a fazer trading, eu não passo o dia a analisar gráficos, eu não passo o dia a comprar e a vender ações, mas mesmo assim fiz muito mais movimentações do que poderia ter feito, do que se calhar deveria ter feito. Claro que algumas destas movimentações era para estudar coisas para o canal, para tentar perceber como é que as coisas funcionam, mas mesmo assim acho que às vezes deixavam-me entusiasmar demasiado. Mais uma vez o racional é o mesmo, é tempo perdido, é dinheiro em comissões, embora não seja muito, mas mesmo assim, portanto, se calhar era escusado. E aqui está ligado a um outro erro, que é entrar em algumas ações só para fazer swing trades. Ou seja, eu comprava algumas ações deliberadamente para curto prazo. Um exemplo foi a Virgin Galactic. Eu entrei na Virgin a $30 porque eu sabia que caso o voo do Richard Branson corresse bem, aquilo tinha potencial de crescimento e eu contava vender nas notícias. E não é que isso fosse muito problemático, ou muito mau, ou um erro muito grave, mas a verdade é que o tempo que eu despendia à procura desse tipo de empresas, o tempo que eu despendia à procura de notícias ligadas a essas empresas, etc., se calhar poderia ser o tempo que eu poderia despender para ganhar dinheiro. Neste caso, imaginem, entrar para comprar 5 ações da Virgin Galactic que vão valorizar 40%, vai dar em quê? Vai dar em lucro de 10 euros? Será que valeu a pena? Fazer swing trades pode ser interessante e pode ser rentável, não nego. Contudo, eu acho que vale a pena fazer swing trades quando entramos com uma posição mais considerável. Agora, para comprar 3, 4 ações e mesmo que elas valorizem 40%, nós não vemos grande lucro, se calhar não compensa o esforço de estar a monitorizar, a seguir as notícias e a acompanhar a empresa. Erro número 8, que eu não cometo muito, mas confesso, já aconteceu, que é seguir as ideias dos outros. Malta de Touro, não desliguem o vídeo, por favor. Mas é verdade, comprar cegamente só porque alguém fala muito numa determinada ação, sem fazermos o estudo por nós próprios, não é uma boa prática, porque acontecendo alguma oscilação, nós não sabemos o que é que está a acontecer, nós não sabemos exatamente se a empresa está a ter um problema, ou se esse problema já está a arrastar-se há algum tempo, ou se é simplesmente os investidores que acordaram com o pé fora da cama, e, portanto, somos mais suscetíveis a tomadas de decisão por emoção. Encontrar ideias interessantes com outras pessoas, estudar e depois tomar a decisão deliberada de acrescentar uma empresa à carteira é fixe. Agora, por exemplo, só porque a milionária disse que tinha a Palantir na sua carteira, toca a comprar Palantir só porque sim, sem estudar bem o que é que a Palantir faz na verdade e sem conseguir perceber o negócio, se calhar não é boa ideia.
E atenção, isto não é uma tentativa de fazer pão para a Palantir e também não é uma recomendação de investimento. No número 9 está algo que eu cometi deliberadamente porque estava a estudar coisas aqui para o canal, portanto não considero ser um erro, mas mesmo assim não vai muito ao encontro daquilo que são práticas recomendadas de investimento, que é fugir à estratégia e experimentar de tudo um pouco. Eu tinha a minha estratégia de risco, não é? A minha estratégia de investir em empresas de crescimento, mas mesmo assim eu queria experimentar uma empresa que paga dividendos, mesmo assim eu fui comprar bancos, mesmo assim eu fui comprar SPACs e fui experimentando diferentes coisas. Portanto, uma estratégia sem foco não é uma estratégia. Mas eu gosto de experimentar coisas e eu gosto de aprender pela experiência. Portanto, passou, conheço, consigo partilhar, está feito. E por fim, o erro número 10. E esse eu acho que é dos piores que eu cometi. Pelo menos do ponto de vista subjetivo, na minha opinião pessoal, que é má diversificação. E no meu caso não foi falta dela, foi excesso dela. Acho que ambos os extremos são maus, quer não diversificar, quer diversificarem demasiado. E se bem se lembram, eu cheguei a ter mais de 40 empresas na minha carteira. Isto, verdade, ajuda a diluir algumas potenciais quedas e na altura, por exemplo, em setembro, quando houve uma certa correção, nem foi correção, foi uma coisa minúscula, mas houve pessoas que sentiram, eu não senti nada, eu continuava a ter o portfólio a verde e a crescer, mas assim os lucros também são diluídos, é muito mais difícil estar a monitorizar todas as empresas e inevitavelmente vamos acabar por perder relatórios, por perder notícias, não conseguir acompanhar tudo, etc. Claro que como eu investia a longo prazo, eu não queria acompanhar nada, eu estudava a empresa e depois confiava cegamente nela, mas mesmo assim convém ir dando um olhinho nos relatórios que vão saindo. E acompanhar mais de 40 empresas é simplesmente incomportável. Não diversificando, temos exatamente o contrário. Qualquer queda, mini correção, correção ou crash num determinado setor, nós estamos logo expostos e temos uma grande perda na nossa carteira. Diz-se que o mercado é cíclico e significa que numa fase do ciclo nós temos mais setores de crescimento, setores como o tecnológico a crescer e noutra temos mais os setores defensivos a crescer. Portanto, ter os ovos todos na mesma cesta não é bom. Partilhem comigo nos comentários se vocês cometeram alguma destas ações ou não e se consideram-nas ser um erro. Partilhem também algum outro erro que vocês tenham cometido, pelo menos na vossa opinião. Peço também que deixem um like se este vídeo foi útil, subscrevam o canal. Por hoje é tudo, bons investimentos e que a força do juro composto esteja convosco.